Ainda hoje, quando pensamos no conceito de inteligência ou quando tentamos perceber se alguém é efetivamente inteligente, temos tendência para nos centrarmos apenas no raciocínio lógico, racional e nas capacidades verbais, espaciais ou matemáticas. Centramos-nos sobretudo na inteligência cognitiva, que é normalmente analisada através do quociente de inteligência, o QI. Mas estas medidas mais tradicionais têm vindo a ser questionadas. Por exemplo, elas nem sempre conseguem predizer o sucesso académico ou profissional de alguém. Uma pessoa com um QI elevado não é necessariamente bem-sucedida na vida. É hoje aceito que há diversas formas de expressarmos a nossa inteligência e a mesma pode ser medida de diferentes maneiras. Isto não quer dizer que as nossas capacidades verbais ou matemáticas não sejam importantes. Elas são importantes, mas não são as únicas formas de demonstração de inteligência. O conceito de inteligência passou a ser entendido de um modo mais abrangente, surgindo novas concepções como inteligência emocional. Este conceito surgiu primeiramente no meio académico em 1990. Foi sugerido por dois investigadores da área, Peter Salovey e John Mayer, mas só em 1995 passou a ser conhecido do grande público, tendo sido promovido através de um livro que foi um enorme sucesso na época. O livro tinha como título Inteligência Emocional e foi publicado por Daniel Goleman. A definição de inteligência emocional e a forma como ela é explicada varia entre diferentes autores. Mas, de uma forma geral, podemos dizer que a grande maioria das definições são centradas na capacidade de compreender e lidar com as emoções. Ser inteligente a nível emocional é ter a aptidão de identificar e conduzir as emoções. Mas não só as nossas, também a dos outros. É que quer na nossa vida pessoal, quer profissional, estamos quase sempre rodeados de pessoas. Alguém com inteligência emocional sabe motivar-se a si e aos outros, persistir perante as adversidades e frustrações e controlar os impulsos. Dominar, por exemplo, impulsos negativos como a ansiedade, frustração, desesperança, desânimo, raiva e tristeza. Portanto, ter consciência das emoções e conseguir controlá-las é fazer com que as próprias emoções trabalhem a nosso favor. Se conseguirmos usar as emoções como apoios do nosso comportamento e do raciocínio, isso será uma grande vantagem para nós e uma grande ajuda para conseguirmos lidar bem com as exigências e pressões do nosso meio e do dia-a-dia. Ou seja, podemos dizer que nos ajuda a ser bem-sucedidos. O conceito de inteligência emocional também inclui características e aptidões que fortalecem os relacionamentos com os outros, como afabilidade, compreensão, paciência, empatia, gentileza, o pensar antes de agir e até a autoconfiança e autocontrole. A ideia de que as emoções podem afetar de uma forma positiva o nosso desempenho no local de trabalho é de certa forma uma noção que veio contradizer as perspectivas mais tradicionais. É que até bem perto do final do século XX, a investigação associada ao mundo empresarial preocupava-se quase exclusivamente com aspectos técnicos e de rentabilidade, dando pouca atenção aos recursos humanos, sobretudo às suas emoções, que eram encaradas até como prejudiciais à rentabilidade e produtividade. Felizmente, muitas empresas e setores profissionais têm vindo a rever esta posição, tendo começado a perceber que o sucesso de uma empresa está muito interligado às competências individuais, às atitudes dos funcionários e até à comunicação existente entre os vários setores. A inteligência emocional é agora considerada um tema importante entre os gestores de empresas, tendo surgido muita investigação nessa área. Por exemplo, têm sido publicados estudos em que os resultados parecem relacionar a inteligência emocional com a criatividade, o sucesso na carreira, a saúde física e mental. E também parece haver uma associação positiva entre a inteligência emocional e liderança, satisfação laboral e desempenho no trabalho. Por fim, deixamos uma última questão. A inteligência emocional é passível de ser desenvolvida? Será que conseguimos fortalecer e aumentar a nossa inteligência emocional? A resposta é sem dúvida sim. Tal como qualquer aptidão, as ligadas à inteligência emocional podem perfeitamente ser desenvolvidas. Há inclusivamente programas que têm como objetivo o treino de inteligência emocional. Mas para aqueles que não pretendem frequentar programas de formação nesta área, há uma novidade bastante positiva. É que a inteligência emocional tende a aumentar com a idade e está relacionada com a nossa própria maturidade.